Nosso bom dia a todos. Damos as nossas boas-vindas em nome da nossa casa, Francisco de Assis, a todos vocês que nos prestigiam nesta manhã. Como de hábito nas nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concede de nos reunir em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Pedro Carlos Campos, dedicado ao trabalhador desta casa, estudioso da doutrina, teve participação em outras casas espíritas aqui na nossa região, mas hoje ele se dedica aqui à nossa casa em diversas atividades. É com muita alegria que nós passamos a palavra ao Pedro. Meus caros irmãos, muito bom dia a todos, que a paz do Senhor nos envolva e que nos dê a suficiente condição de entender aquilo que nós ainda não entendemos nessa caminhada evolutiva. Imaginem vocês visitando uma favela ou uma região afastada de uma cidade e de repente vocês enxergam a porta de um barraco, de um casebre miserável, uma mulher sentada, amputada das duas pernas e tendo ao seu lado uma criança também deficiente físico, com dificuldades de locomoção. O que vocês pensariam no primeiro momento? O que será que eles fizeram no passado para estarem assim agora? Ou onde está a justiça? Onde está a assistência social que não vê uma criatura nessas condições? Enfim, as indagações seriam as mais variadas. E eu também pensaria, no primeiro momento, o que será que fizeram para estar nessa condição agora? A mulher sem poder se locomover, se arrastando pelo chão, esquálida, faminta, sem poder mendigar pelo bairro, porque não podia andar, e ainda tendo uma criança de aproximadamente uns 7 anos de idade ao seu lado, também deficiente. Então, a indagação sempre vai existir e a gente vai ficar sempre pensando. Mas acontece que este caso é verídico. Aconteceu numa cidade no estado do Rio de Janeiro. E essa mulher estava casada com um operário em segundas núpcias.
e levaram do primeiro casamento aquele menino, com 5 anos de idade aproximadamente. E o operário que trabalhava, se dedicava, vocês sabem como é que é a vida de um pobre nesse país. Sempre há carência de algo, disso, daquilo, e esse operário, certa vez, que suspendesse qualquer tipo de gasto supérfluo. Aliás, isso nas famílias de hoje em dia não havia motivo para ofensa, para qualquer ideia negativa, mas a mulher se ofendeu e começaram a discutir, uma discussão acalorada, e só Deus sabe o que houve entre os dois. A verdade é que o marido, indignado, saiu para refrescar a cabeça, para evitar um mal maior, e a mulher também pegou as 2 crianças que tinha, à época um menino de 2 anos, além daquele outro de 5, menor, de 2 anos. O menino de 5, à época, foi atirado longe, mas ficou paralítico, ficou deficiente físico. E ela teve as 2 pernas amputadas e não morreu. Então, quando o marido soube da situação, ele, indignado, não quis saber de reatar, de voltar para casa, enfim, inclusive revoltado pelo fato da mulher ter sido a causa da morte do seu filho, e foi embora, desapareceu. E a mulher ficou com aquele saldo negativo de paralisia, toda aquela tragédia, que alguém olhando, e, como dissemos, já vai imaginar, né? Que no passado aquela criatura fez isso, fez aquilo e tal. Na verdade, na atual existência, a criatura ficou naquele estado. Então, a gente fica analisando essas questões, e aí nos lembramos que o Dr. Bezerra de Menezes, espíritas, deveriam ter um grupo de estudo da lei de causa e efeito. Essa lei importantíssima, decisiva na vida, na caminhada de todo mundo. E em 2010, através do médium Divaldo Franco, ele faz um estudo sobre as leis morais. Na verdade, na questão 614, a pergunta é: o que se deve entender por lei natural? E a resposta: lei natural é a lei de Deus. A única é a única e a verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, fica muito claro isso, que a gente de vez em quando ouve algumas pessoas falando assim: pois é, mas aquelas coisas de 2000 anos atrás, que, poxa vida, já estão caducando, o negócio é modernidade, e tudo precisa ser reformulado e tal. Mas a questão aqui é 616, diz assim: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? E a resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis. Então, as leis morais são eternas. Não dá para mudar.
E por isso é que a gente vê tanto sofrimento, tanta dificuldade nesse planeta. Então está aqui, as leis divinas, 617, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Resposta: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. E há uma subpergunta dizendo: dado é ao homem aprofundar umas e outras? É a resposta, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, na resposta, eles comentam dizendo que o que são alguns anos para o indivíduo aprender tudo o que precisa. Mas, na 619, temos então o conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, é interessante a gente notar que na questão 621 foi feita esta pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Mas tem uma subpergunta que diz assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara, é a resposta. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Mas a inquirição continua. A 626 diz assim: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? E a resposta: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte, desde os séculos mais longínquos? Todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. É interessante a gente observar aqui o que os espíritos falaram, porque o grande filósofo Plotino, o grande filósofo da língua grega, que difundiu o neoplatonismo no Império Romano, inclusive, ele dizia assim, como todo bom filósofo da antiguidade, ele dizia assim: se alguém fala sobre Deus e não vive, Deus é apenas uma palavra sem sentido. Isso lá na escola neoplatônica de Alexandria, há 300 anos antes de Cristo, quando ele esteve por lá. Então, a gente entende aqui que todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Então, é interessante a gente observar a 627 do Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegoria e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares.
Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. E eles dizem aqui, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Quer dizer, os orgulhosos, os hipócritas, etc, etc. Mas, a esse respeito, eu me lembro que quando eu ouvi pela primeira vez aquela história que Jesus fala, reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho, porque senão você vai ser lançado na prisão, ou ele vai te entregar ao merim, o merim ao juiz, o juiz te bota na cadeia, e você não sai de lá enquanto não pagar o último ceitil. Aí eu fiquei pensando assim, mas como é que uma pessoa presa vai pagar alguma coisa? Muito pelo contrário, tem que arrumar um emprego para alguém poder pagar alguma coisa. Né? E eu fiquei com aquela indagação, mas Jesus não está falando sobre prisão pura e simples, não está falando sobre uma questão humana, ele está falando sobre o planeta Terra, que é considerado um hospital, uma escola, uma prisão, e que todos os que vêm para cá têm problemas com a lei, e etc, etc, e que só vamos sair daqui quando estivermos quites, porque aí nós não precisaremos mais reencarnar neste mundo de sofrimento, de expiações e de provas. Então era isso que Jesus estava dizendo, porque não é possível você vai botar um camarada na cadeia para ele pagar tudo que deve. Mas como que ele vai pagar? Vai pagar só preso? Se ele tem um problema com alguém, está devendo para alguém, mas ele é preso, ele vai pagar. Então, ele não poderia ser preso para poder pagar até o último ceitil. Isso, né, eu, à época, pensava, quando pela primeira vez eu li esse trecho do Evangelho. Então, é interessante a gente observar que na 647, a pergunta é: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. E continua o Espírito respondendo e falando a respeito. E ele encerra a sua resposta dizendo assim: aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Por isso que a doutrina espírita é perfeita na sua codificação e na sua apresentação. Porque se houver, como diz o Espírito aqui, essa abertura muito grande, um vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outro, enfim. Se bem que ainda, mesmo assim, com toda essa concisão, ainda tem aqueles que, né, mas é bem menos do que nós poderíamos achar. E na 648, há como que uma pergunta de Kardec, dizendo, perguntando ao Espírito o que pensais da divisão
da lei natural em 10 partes, como está no livro dos Espíritos, para ensino, para didática, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. E o Espírito, então, responde, essa divisão da lei de Deus em 10 partes, conforme está ali no livro dos Espíritos, ela é a de Moisés. Moisés também dividiu lá a lei de Deus em 10 partes. Então, na verdade, aqui o Espírito diz assim, podes, pois, adotá-lo, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. Prestem atenção. Podes, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente não encontra aqui lei de causa e efeito. Mas o André Luiz escreveu um livro chamado Ação e Reação, onde a ação quer dizer causa e a reação quer dizer efeito. E o Dr. Bezerra, como dissemos naquela época, já falava da necessidade específica do estudo da lei de causa e efeito. Então, é importante a gente notar que o Espírito que respondeu, né, esse benfeitor aqui da humanidade que respondeu a Allan Kardec, ele deixou bem claro que aquela divisão ali que Kardec estava fazendo era uma divisão didática, mas que não poderia ser absoluta e tal, e que nunca mais iria aparecer mais nada para estudar. E a gente está vendo aí. Mas o objetivo nosso é mostrar o total desconhecimento da mensagem de Jesus e de outros mensageiros ao longo dos tempos. E nós estamos nessa onda toda. Nós estamos desde há muito tempo sem entender corretamente Jesus, haja vista o nosso estado evolutivo de agora, e nós vamos ver que realmente ainda falta muito, porque pelas nossas reações, pelas nossas atitudes, muitas vezes, os nossos pensamentos, etc., a gente pode fazer uma análise e ver quanto a gente não entendeu Jesus. Por quê? Está escrito no Evangelho de Mateus a síntese de toda a mensagem de Jesus e que nós não praticamos. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas. No capítulo 7, versículo 12 do Evangelho de Mateus, está lá escrito isso que Jesus afirmou. Então, e a gente pode inclusive até complementar, esmiuçar isso, dizendo assim: não faça aos outros o que não quer que os outros te façam, que é a mesma coisa. Aliás, o Chico Xavier, certa feita, ele contou, todo mundo sabia que ele tem um amor acendrado por Jesus. E ele dizia que do nosso Senhor Jesus Cristo, o que mais lhe chamava a atenção era exatamente essa frase. E ele dizia assim: se eu mandasse alguma coisa, se eu tivesse algum poder, se eu decidisse alguma coisa, eu ia mandar fazer uma placa escrito: não faça aos outros o que não quer que os outros te façam.
e colocaria na entrada de todas as cidades desse mundo. E ele falou isso, porque realmente é isso aí. Só para que se tenha uma ideia, no ano 70, após Jesus, existiam mais de 40 evangelhos em Jerusalém, inclusive o de Mateus. O evangelho de Mateus, que foi publicado em 70, já existia com esse capítulo 7 e esse versículo 12. Mas os que se diziam cristãos eram mais vândalos, porque em certas circunstâncias eles chegariam a envergonhar os visigodos e os outros bárbaros, enfim, com as suas atitudes de intolerância, sectarismo, perseguições absurdas, brigas, mortes nas disputas pelo Evangelho. Eles disputavam o Evangelho como se disputa alguma coisa tipo uma partida de futebol ou qualquer coisa assim. Eles matavam uns aos outros pelo Evangelho. Por exemplo, eu que era bispo de uma igreja, dizia assim: mas o meu Evangelho é melhor, o meu está mais consoante àquilo que Jesus falou, e me fechava na defesa daquele Evangelho. Mas daí tinha uma outra igreja com outro bispo que não aceitava aquilo. Não, o meu é que é o bom. E ficavam naquelas disputas. E tinham disputas pelo poder das igrejas, domínio das igrejas. Para se ter uma ideia, no ano 367 em Roma, inclusive o que a gente vê aí, a história, eles divulgam isso com ares assim de proteger o personagem chamado Damaso, o bispo Damaso e o Ursino. Os dois disputavam essas pendengas de evangelho melhor, igreja melhor, de paróquia melhor, e os dois queriam ser papas, naquela época já, né? Então, e aquelas brigas entre as duas facções, porque eles tinham seguidores, era muita gente que seguia de um lado, de outro e tal, e iam para as vias de fato, para as agressões, assassínios, enfim, era uma loucura. E aquilo já perdurava há muito tempo. Aí vem esse Damaso, que depois foi papa e foi canonizado e é elogiado pelos que publicam coisas aí de Roma e tal, né? Mas ninguém diz o que aconteceu. Então esse Damaso chega lá, manda um recado para o Ursino e sua turma: olha, vamos parar com isso, chega de mortes, chega de brigas, vamos nos encontrar na igreja tal, a tal hora, tal dia, para encerrarmos, para assinarmos a paz e de uma vez acabar com essas disputas. Acontece que ele marcou um horário para a turma do Ursino e foram em outro horário. A turma de Ursino, que chegou cedo, entrou, 137 pessoas entraram na igreja. E a turma de Damaso chegou mais tarde e pregaram as portas e janelas, fecharam tudo e tacaram fogo. 137 mortos de uma vez só. Isso é ser cristão? Isso é estar defendendo o Evangelho de Jesus, buscando? Isso não tem, enfim, não tem o que falar. Era uma intolerância tão grande que os cristãos chegaram a martirizar o mesmo Espírito em duas encarnações dele.
numa encarnação em 415 e numa outra encarnação em 1600. Tudo porque esse espírito defendia princípios científicos e a igreja queria ter o predomínio de tudo, então não se podia falar nada que não fosse aprovado. Bom, todo mundo sabe a história de Galileu Galilei, todo mundo sabe. A história está muito conhecida. Mas então, eu tenho que contar algumas coisas interessantes para vocês, para que se perceba essa intolerância, esse sectarismo, esse absurdo que muitos de nós aqui cometíamos, dizendo que nós estávamos defendendo o Evangelho, que nós seguimos a Jesus e que nós queríamos que os outros também se tornassem cristãos, mas nós agíamos piores do que os bárbaros e esquecidos do versículo 12 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. A Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria teve a sua fundação no início do século III, antes de Cristo. O grande centro de todo o conhecimento do mundo antigo, muita coisa que nós sabemos hoje surgiu lá. Os maiores eruditos do mundo antigo passaram pela Biblioteca de Alexandria. A sua constituição era um verdadeiro campus universitário, com uma biblioteca de tamanho descomunal, que no seu auge tinha quase 1 milhão de obras, que lá, porque eles mandavam buscar os pergaminhos escritos em outros países, traziam para Alexandria, copiavam, devolviam para o seu dono lá os pergaminhos, arquivavam lá. Todo o conhecimento do mundo antigo estava lá. Então essa descomunal biblioteca, ela tinha a escola neoplatônica de Alexandria, tinha 10 enormes laboratórios de pesquisa, um observatório astronômico e tinha até um zoológico. Os sábios que lá estudavam, que lá pesquisavam, moravam em dependências especiais e vinham de todos os cantos do mundo às centenas. Não era um ou outro sábio. Não é como hoje, por exemplo, uma universidade traz um professor que é uma sumidade, que é não sei o que, PhD, para trabalhar, para lecionar. Não, lá eram as centenas. Você estava andando, você tropeçava perguntava o nome, era o Hiparco, outro era Euclides, outro era Plotino, era o Porfírio, enfim. Mas alguns, eu vou citar apenas alguns dos que passaram por lá e defenderam virtudes, inclusive, porque os filósofos da antiguidade, como eu falei, eles tinham a obrigação de serem autênticos. Então, eles defendiam o ensino neoplatônico a respeito de Deus, que eles chamavam de Uno. Podiam eles serem pagãos, mas eles tinham uma fidelidade muito grande com essa defesa. Eles diziam: nascemos do Uno, viemos do Uno e para ele voltaremos. Isso lá atrás. E tinham esse zelo com a sua conduta. Tinham que ser essencialmente virtuosos, senão não era considerado um bom filósofo. Mas então passaram por lá. Hiparco foi um astrônomo matemático que mapeou as constelações
e estabeleceu, estudou e definiu, classificou a magnitude das estrelas da primeira à sexta grandeza. Isso a olho nu. Naquela época não tinha telescópio. Então, esse camarada estava lá. Euclides, o pai da geometria, esteve lá. Herófilo, o médico que estudou o cérebro e que reconheceu o órgão como sendo o centro da inteligência, ao contrário de Aristóteles, que acreditava que era o coração. Herófilo era da escola de Alexandria. Galeno estudou lá anatomia. E Dionísio, o Trácio, que era chamado assim porque o seu pai era da Trácia, mas ele nasceu em Alexandria, era um gramático a quem devemos a escrita como a conhecemos, porque ele foi quem escreveu a técnica gramatical, e nós conhecemos hoje verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio, conjunção, etc., graças a Dionísio o Trácio. Então, na famosa e importante escola neoplatônica de Alexandria, havia estudo profundo sobre as transmigrações da alma, a reencarnação. Era estudada lá muito a sério. Primeiro com Plotino, que eu falei para vocês, o grande filósofo da língua grega, e depois com o seu discípulo Porfírio, o célebre filósofo que trabalhou muito na questão do neoplatonismo no mundo também. E um outro filósofo também conhecido, célebre, neoplatônico, chamado Jámblico. Esses foram os líderes desses estudos sobre a reencarnação. Aliás, a reencarnação era fartamente difundida, inclusive constando na Bíblia, mas no ano 500 o seu ensino foi suprimido e ninguém mais ficou sabendo da reencarnação como o pessoal da antiguidade sabia. Mas havia lá, na biblioteca de Alexandria, uma notável mulher, matemática, astrônoma, filósofa, uma grande cientista. E ela está no epicentro da perseguição dos cristãos à escola, a destruição da biblioteca de Alexandria, da escola neoplatônica de Alexandria, enfim, de todo aquele centro de sabedoria que existia. Mas era um espírito forte que rompeu com as tradições e conseguiu algo que inicialmente era só dos homens, né? E o seu nome era Hipátia de Alexandria. Chegou a assumir a direção da escola neoplatônica de Alexandria, um posto de relevância incomum à época, e seus inventos, o astrolábio, que era uma calculadora que servia para a navegação, mas tinha 200 funções para astronomia, navegação, enfim, e foi usado esse astrolábio até o século XIX. Depois ele foi naturalmente aperfeiçoado por outros sistemas. Hoje nós sabemos que a navegação, por exemplo, é por GPS. Mas também ela criou o hidroscópio, um aparato para medir líquidos, que em última análise era o início do hidrômetro que conhecemos hoje. Martirizada, para não dizer assassinada, em 8 de março do ano 415, por um grupo de homens liderados por um tal de Pedro, o Leitor. Leitor, uma ova, porque lia, mas não entendia, senão não faria o que fez. Então esse Pedro, o Leitor, comandava um grupo de homens que, a mando do bispo de Alexandria, Cirilo, inimigo figadal de Hipátia, que a odiava e a invejava,
mas ele não podia acusá-la de nada, porque ela era irrepreensível. Ela era uma criatura que permaneceu casta a vida toda, ela tinha uma conduta exemplar, era calma, era ponderada, era uma criatura fora do comum, e ninguém podia atacá-la, nem esse bispo, que tinha a intenção de assumir o comando da cidade de Alexandria. E Hipátia foi solicitada como conselheira pelo Orestes, que era o prefeito de Alexandria. E o Cirilo começou a odiar Hipátia, primeiro porque ela era pagã, segundo porque ela era conselheira do Orestes, e Cirilo achava que Hipátia dominava o prefeito de Alexandria e não deixava ele fazer as pazes com o Cirilo e deixar o Cirilo fazer o que ele queria fazer, que era o que aconteceu depois. Mas então ele não podia acusá-la, e inventaram ele e sua tropa lá um estratagema. Bom, então vamos dizer que Hipátia tem um pacto com o demônio, vamos dizer que Hipátia é uma bruxa, que ela pratica bruxaria, porque ela domina a mente do governador da cidade lá, o Orestes. Então, assim eles espalharam a notícia, arrebanharam mais gente, e no dia 8 de março de 415, Hipátia estava indo para o trabalho e eles cercaram a sua viatura, derrubaram lá no chão e arrastaram, levaram-na arrastada a uma igreja próxima dali, despiram-na, apedrejaram-na com cacos de cerâmica, com os quais depois tiravam a carne dos seus ossos, arrancaram seus olhos, esquartejaram. Era um ódio tão brutal que, como eu disse, os visigodos ficariam com vergonha daqueles cristãos, ditos cristãos, que chamavam-na de bruxa, de a sécula do diabo, e que ela não podia continuar vivendo. Então, mataram-na ali naquela igreja, esquartejaram, levaram os seus restos mortos, arrancaram os olhos, porque os olhos, Hipátia nas suas lições, ela falava muito sobre os olhos, a importância, mais ou menos aquilo que depois, né, a gente veio a aprender ou ouvir no Evangelho, onde Jesus fala lá sobre os olhos, se os seus olhos forem bons e tal. Hipátia falava isso, eles arrancaram os olhos, além de esquartejar o seu corpo, levaram-na para fora da cidade, num gesto de que tudo que não presta joga-se no monturo fora da cidade, e tacaram fogo. E logo a seguir, Pedro, o leitor, levou a sua tropa para a escola neoplatônica de Alexandria, queimaram tudo o que era de Hipátia, destruíram tudo, tacaram fogo em tudo, e a escola, né, e os trabalhos grandiosos dessa cientista foram destruídos. E passado alguns, o ódio era tamanho, o ódio desses cristãos era tamanho a quem não era cristão, e eles, inclusive, eles queriam à força, às vezes, que alguma pessoa se declarasse cristã. É um absurdo, uma coisa estúpida, brutal. Alguns meses depois, em função desse ódio, eles diziam que a Biblioteca de Alexandria, todo aquele complexo, era
um antro de pagãos, que lá ficavam cultuando os deuses, que isso, que aquilo, em bruxarias e não sei o que, foram lá e destruíram a biblioteca de Alexandria. Só sobraram 72 obras que estavam num porão, no que restou do alicerce de onde estavam as obras arquivadas, e o resto foram apenas fragmentos. E o astrônomo Carl Sagan, quando esteve lá visitando, aliás, na série Cosmos, ele incluiu tudo isso na série Cosmos, na televisão, mostrando determinados fragmentos de sábios que tinham deixado informações científicas importantes. Ele dizia: meu Deus do céu, se a gente pudesse conhecer as obras conforme aqui estão os fragmentos que ele pegava e que se estudava. Então, assim acabou aquele centro de cultura incendiado pelos cristãos que esqueceram completamente, absolutamente, tudo o que Jesus ensinou. Isso não era seguir Jesus de forma nenhuma. Destruíram tudo. E 1185 anos depois, em 7 de fevereiro de 1600, na cidade de Roma, Hipátia, agora vestindo a roupagem física como Giordano Bruno, filósofo, matemático, amante da astronomia, poeta, escritor, e entre outras coisas, por dizer que o mundo girava em torno do Sol, pereceu na fogueira da intolerância religiosa, do ódio contra a inteligência, a sabedoria, a ciência, enfim, da sede de domínio da Igreja de Roma. Esses ditos cristãos que defendiam com esse ardor, supostamente, a pureza do Evangelho de Jesus, eles fechavam os olhos para a vergonhosa escravidão e todo e qualquer tipo de injustiça, e perseguiam aqueles que entendessem as estrelas de outra forma que não os seus pontos de vista. Qualquer coisa diferente era perseguido. Então, naqueles tempos, funcionava a igreja como a censura governamental. Alguém dizia: não é a terra que gira, ou melhor, não é a terra em torno do centro do universo, fogueira nele. É a terra que gira em torno do Sol, dizia outro, fogueira nele. Era assim. Então, lá atrás, o bispo Cirilo foi canonizado, assumiu o comando da escola da cidade de Alexandria, né? Virou São Cirilo, mas certamente depois foi alcançado pela lei de causa e efeito. Certamente. E Hipátia entrou para a história e até hoje é reverenciada mundo afora. Porque ela dizia que era quando alguém fazia algum pedido de casamento, porque ela era muito bonita, e ela dizia assim: eu já sou casada. E os caras diziam: mas como você é casada? Não, eu sou casada com a verdade. Ela dizia isso. Então, por isso ela é reverenciada mundo afora. Mas nós precisamos aprender sobre a lei de causa e efeito, para aceitarmos as imposições que trazem de volta o que vimos dando a vida até hoje. Aquela mulher, num momento de cólera, de impaciência, pegou os 2 filhos
que não tinham nada a ver com a sua estupidez e foi tentar se matar e matá-los também. E vejam no que deu. É claro que depois ela iria ainda responder pela responsabilidade da morte daquele pequeno, enfim, tantas coisas ali que surgiriam, né? Mas nós precisamos aprender que nós estamos sob o guante de uma lei que pode nos ser muito agradável, como muito realista. Pode nos trazer de volta os efeitos das nossas ações. Se forem bons, ótimo, maravilha. E aí está o grande princípio que nós precisamos aprender. É por isso que Jesus disse: tudo quanto quiseres que alguém vos faça, faça também a ele. Então, é exatamente isso. E do contrário, o exemplo, por exemplo, a mulher lá ficou brava, ofendida com o pobre marido, que disse para ela que tinha que economizar, porque a situação estava difícil, e ela se ofendeu e recebeu os efeitos da lei de causa e efeito. Por quê? A causa todo mundo sabe o que ela tentou fazer. Então, por isso, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, é importante a gente dar uma relida lá, e está terminando a fala de Kardec, onde ele diz assim: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam, e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quer dizer, a gente precisa analisar, porque é muito fácil a gente reclamar da vida, das coisas, das pessoas, isso, aquilo, etc. e tal, mas a gente precisa analisar, verificar que existe essa ação que nós desenvolvemos e que também a correspondente reação. É por isso que André Luiz escreveu o livro Ação e Reação. Mas esse assunto da lei de causa e efeito é muito longo, muito profundo, e que no mês de fevereiro eu estou escalado para fazer uma outra palestra e vou abordar profundamente as questões conforme toda a bibliografia que existe. A maioria das pessoas não sabe que existe livros sobre a segunda morte, que não sabe que existe livros sobre a ovoidização do corpo espiritual, dos espíritos, né? Mas André Luiz já falou sobre isso no livro Libertação. É que a gente lê, relê e passa batido às vezes, mas esse tema é um tema importante e por isso o Dr. Bezerra disse que é necessário que as casas espíritas tenham um grupo de estudo da lei de causa e efeito para ajudar na harmonia da casa, inclusive através do auxílio aos espíritos desencarnados que venham ter a casa e também dos frequentadores. Então nós voltaremos a falar sobre a lei de causa e efeito, mas é importante que a gente não esqueça que as mínimas coisas que a gente fez, que a gente faz, que a gente faça, terão um efeito correspondente para o bem ou para o mal. Então, às vezes é melhor a gente segurar a palavra, a gente segurar o impulso da agressão, coisas do tipo, segurar a mente quando está pensando mal, querendo falar mal,
enfim, para evitar este efeito infalível que volta. Por isso, Francisco de Assis disse que era dando que se recebe, mas quando se dá o bem, se recebe o bem, e quando se dá o mal, vai receber o mal. Então, que o Senhor nos ajude a entendê-lo, a compreender o que Ele quer de nós, na nossa mudança, na nossa transformação, que já não é sem tempo. Chega de nós sermos atrasados moralmente, nós precisamos evoluir. Então, que o Senhor nos ajude a entendê-lo, a aplicar efetivamente o seu Evangelho e que consigamos encontrar a paz e a evolução logo mais. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Nossos agradecimentos ao Pedro pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje, que nos sirva de reflexão para a nossa semana que iniciamos neste domingo. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, que estará a cargo do nosso companheiro Antenor Carlos Zander. Foi um trabalhador dedicado aqui na nossa casa, que estará retornando para fazer a sua palestra no próximo domingo. Então fica aqui o nosso convite para o próximo domingo, nosso companheiro Antenor Carlos Zander. Lembramos a todos que a partir de hoje já retornarmos passes nos domingos, a partir das 9h35. Então, aqueles que desejarem, é só chegar um pouquinho antes da palestra, que até às 5 para as 10, até às 9h55, a nossa equipe estará trabalhando na aplicação dos passes. Encerrando a nossa reunião desta manhã, vamos fazer a nossa prece com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio e de estudo que nos concederam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.